Neste vídeo, vamos falar sobre o DPS, o dispositivo de proteção contra surtos, e entender o que a norma NBR 5410 diz sobre seu uso, instalação e critérios de seleção. No final, eu vou demonstrar passo a passo como deve ser feita a instalação prática desse dispositivo, de forma segura e conforme a norma. O que é o DPS? O DPS, ou dispositivo de proteção contra surtos, é responsável por proteger a instalação elétrica e os equipamentos contra sobretensões transitórias. Essas sobretensões podem ser causadas por descargas atmosféricas, manobras na rede elétrica ou até mesmo por chaveamentos de grandes cargas. Quando ocorre um surto, o DPS atua desviando o excesso de energia para o sistema de aterramento, evitando danos aos circuitos e equipamentos conectados. De acordo com a NBR 5410, o DPS deve ser instalado sempre que houver risco de sobretensões de origem atmosférica ou de manobras. O principal objetivo é proteger tanto as pessoas quanto as instalações e os equipamentos elétricos. A norma trata do DPS a partir do item 6.3.5, destacando aspectos como uso, localização, conexão e seleção dos dispositivos. A norma determina que o DPS deve ser instalado no ponto de entrada da linha elétrica na edificação, ou no quadro de distribuição principal, o mais próximo possível desse ponto de entrada. Essa posição é estratégica, pois é onde o surto tende a atingir primeiro a instalação. Em casos de edificações com vários quadros de distribuição, a norma permite o uso de DPS adicionais, coordenados entre si, ou seja, o DPS do quadro geral atua primeiro, e os DPS dos quadros secundários complementam a proteção. De acordo com a NBR 5410, o DPS deve ser instalado sempre que houver risco de sobretensões de origem atmosférica ou de manobras. O principal objetivo é proteger tanto as pessoas quanto as instalações e os equipamentos elétricos. A norma trata do DPS a partir do item 6.3.5, destacando aspectos como uso, localização, conexão e seleção dos dispositivos. A norma determina que o DPS deve ser instalado no ponto de entrada da linha elétrica na edificação, ou no quadro de distribuição principal, o mais próximo possível desse ponto de entrada. Essa posição é estratégica, pois é onde o surto tende a atingir primeiro a instalação. Em casos de edificações com vários quadros de distribuição, a norma permite o uso de DPS adicionais, coordenados entre si, ou seja, o DPS do quadro geral atua primeiro, e os DPS dos quadros secundários complementam a proteção. A NBR 5410 apresenta 3 esquemas principais de conexão do DPS, conforme o sistema de aterramento, e esquema 1, entre cada fase e o condutor PI.N, ou entre fase P a esquema 2, e entre fase neutro, e entre neutro e P a esquema 3, e entre fase neutro, neutro e PI, e entre fase e PI, geralmente usado em sistemas TT. A escolha do esquema depende diretamente do tipo de aterramento da instalação, TN, TT ou IT, e do ponto onde o DPS é instalado. Para escolher o DPS correto, a norma orienta que ele atenda a II.C 61643-1 e que se considere o nível de proteção AP, que indica a tensão máxima que o DPS deixa passar. A tensão máxima de operação contínua, UC, que deve ser compatível com a rede. A corrente nominal de descarga, IN, e a corrente máxima de descarga, IMAX, que representam a capacidade do DPS de suportar surtos. E, claro, o tipo de DPS, tipo 1, tipo 2 ou tipo 3, conforme o local e a intensidade esperada das descargas. Em resumo, o tipo 1 é usado na entrada principal, o tipo 2 nos quadros de distribuição e o tipo 3 junto a equipamentos sensíveis. A NBR 5410 é bem clara quanto às conexões do DPS, os condutores entre o DPS, o barramento de terra e os condutores ativos devem ser curtos, retos e de baixa impedância, para garantir uma descarga eficiente do surto. O comprimento total dos cabos entre o DPS e o ponto de aterramento não deve exceder 0,5 metros sempre que possível. A seção mínima dos cabos também é definida. 4 mm² para ligações fase ou neutro ao DPS. 16 mm² para o condutor DPS-PI,
quando o dispositivo estiver instalado na entrada da edificação. Esses cuidados são fundamentais para reduzir a indutância e assegurar que o DPS atue de forma eficaz. Outro ponto importante é que o DPS deve possuir indicador de estado, que mostre se ele ainda está ativo ou se já cumpriu seu ciclo de vida. Quando o DPS sofre uma descarga acima do seu limite, ele perde a capacidade de proteção, e a norma exige que essa condição seja claramente evidenciada, seja por um visor, um LED ou outro tipo de sinalização. A norma também trata da compatibilidade entre o DPS e o dispositivo DR. Ela exige que, mesmo em caso de falha do DPS, o sistema de proteção contra choques elétricos continue funcionando. Quando o DPS é instalado antes do DR, ele deve suportar correntes de surto de até 3 kA, sem provocar disparos indevidos do DR. Resumindo, o DPS é essencial para proteger a instalação elétrica contra sobretensões, devendo ser instalado no ponto de entrada da energia, com cabos curtos e bem conectados ao aterramento. A escolha do tipo, da corrente de descarga e da tensão de operação deve sempre seguir o que determina a NBR 5410. No próximo passo, vou mostrar na prática como fazer a instalação do DPS corretamente, seguindo cada orientação da norma. Então, se você quiser aprender o passo a passo completo, fica comigo até o final. No vídeo de hoje, vamos instalar um DPS classe 2 de 175 volts em um sistema trifásico, com 127 volts em trifase neutro. Esse modelo é indicado para proteger a instalação contra sobretensões vindas da rede elétrica, já que a edificação não possui SPDA. Primeiro passo: desligue toda a alimentação e confira a ausência de tensão com o detector. Segurança: em primeiro lugar, use sempre .pi e ferramentas isoladas. No quadro, temos o barramento PI.N à esquerda e o barramento de neutro à direita. O DPS será instalado em paralelo à entrada do disjuntor geral, e a sua saída de aterramento vai ligada diretamente ao barramento PAN. As ligações das fases R, S, T vão nas entradas do DPS e as saídas devem ser conectadas ao nosso barramento PI.N. Neste circuito estamos utilizando o sistema de aterramento TNS onde o neutro está equipotencializado com o terra, então não iremos utilizar DPS para o mesmo. Use condutores curtos e retos, de bitola mínima de 4 mm quadrados para as fases e 16 mm para o condutor de proteção. Após fixar e apertar bem os bornes, verifique o indicador de estado do DPS. Com tudo revisado, reative a alimentação e confira se o dispositivo está em funcionamento. Pronto! Nosso DPS está instalado, garantindo proteção contra surtos na entrada do quadro geral. Lembre-se, se o indicador mudar de cor, o DPS deve ser substituído. Gostou? Deixe o like, compartilhe e segue o Manual da Elétrica para mais passo a passo como esse.